No dia 1º de janeiro de 2010, a cidade de São Luís do Paraitinga, a 170 quilômetros de São Paulo, ficou debaixo d'água. O nível do rio Paraitinga subiu mais de 10 metros acima do normal. A enchente deixou centenas de pessoas desabrigadas e destruiu a cidade, que é dona de um dos maiores conjuntos arquitetônicos tombados pelo patrimônio histórico do estado. Após a enchente, alunos e professores da Universidade Estadual Paulista se mobilizaram para auxiliar a reconstrução da cidade. Foram formadas 11 frentes de trabalho. Essas frentes integraram o Programa Unesp para o Desenvolvimento Sustentável de São Luís do Paraitinga. Mais de um ano se passou desde a criação do programa e muito trabalho foi feito em diversas áreas: arquitetura, urbanismo, direito, administração pública, turismo, história e engenharia. Um bom exemplo de como a universidade pública pode retornar à sociedade o investimento que é dado a ela, aliando pesquisa, ensino e extensão. Agora você vai conhecer um pouco da atuação dessas frentes, começando pelo grupo responsável pela gestão do Plano Diretor Participativo da cidade, que é o que deu origem à presença da Unesp em São Luís do Paraitinga. O primeiro contato da Unesp com a cidade foi em 2005, com um projeto de planejamento estratégico coordenado pelos professores José Chaides, do campus de Bauru, e José Luiz Bizelli, de Araraquara. Nós fomos para lá por conta de São Luís estar situado num contexto de região de baixo índice de desenvolvimento humano. Além de São Luís do Paraitinga, outros 15 municípios com baixo IDH do estado de São Paulo receberam o auxílio dos professores na elaboração do planejamento estratégico da cidade. A partir de 2006, alguns dos municípios solicitaram a ajuda da Unesp na elaboração de um plano diretor. A principal função do plano era ordenar o uso, né, e a ocupação do solo, né, criando zoneamentos, criando áreas de interesse social, né, para resolver os problemas sociais que o município já enfrentava antes, criar áreas de expansão urbana. O plano diretor participativo foi elaborado junto com os gestores municipais e com a população no período de 2005 a 2009. Um diferencial do plano de São Luís é que ele aborda também a questão rural, e na época eu lembro que foi bastante participativo, assim, principalmente por as pessoas poderem falar realmente do seu bairro, né, como foi bem localizado, todas elas puderam expor as necessidades e o que elas pretendiam, né, os problemas também da região que precisavam ser resolvidos. A Câmara Municipal aprovou o plano diretor em dezembro de 2009, 15 dias antes de a enchente acontecer. Era uma ideia fazer um convênio para a gestão do plano diretor com a Unesp, antes da enchente, e aí era o momento, a Unesp tem que vir, ela conhece a cidade, ninguém mais do que a Unesp, que já planejou com a gente antes e nos assessorou na elaboração do plano diretor para concretizar a gestão dele e nos assessorar nessa gestão, né? As 11 frentes de trabalho foram criadas de acordo com as demandas da cidade. A proposta foi apresentada ao reitor da Unesp, professor Hermann Wurwald, que aprovou o programa Unesp no dia 10 de fevereiro de 2010. Essa proposta nasce de uma maneira mais contundente, inclusive com a participação do reitor, mas ela abrigou também os projetos PROEX que estavam já nas mãos desses professores que foram para lá. E para que todas as ações do plano diretor pudessem ter uma gestão participativa, que é obrigatória por lei no Estatuto das Cidades, foram constituídos conselhos municipais. No momento da enchente, todo mundo percebeu que aquela participação e aquele trabalho que foi bem elaborado, foi com planejamento, serviu de subsídio para a gente estar gerindo essa crise, né? Porque se a gente não tivesse um plano, a gente não teria para onde ir, assim, não teria objetivos, não teria diretrizes a serem seguidas depois, né, da enchente. Então a própria escolha da área da onde foi instalado o conjunto do CDHU foi discutido esse zoneamento, as pessoas sabiam que lá todas elas chegaram no acordo de que aquela seria uma área de expansão. Uma das características desse projeto foi de dar resolutibilidade assim, absoluta às carências de uma cidade que tinha passado por uma grande tragédia e que, portanto, a maneira de nós estarmos colaborando era, de fato, sermos efetivos, né, de ter resolução, a colaborar com a gestão na execução dos projetos, no orçamento desses projetos, no envio daqueles projetos
para os órgãos estaduais e federais, né, para conquistar o recurso necessário. Então o Charles e os bolsistas de arquitetura tiveram um papel assim, fundamental, que eles auxiliaram nessa elaboração de projetos, no detalhamento, né? Então a gente trabalhava o conceito junto e eles ajudavam a detalhar, a desenvolver. A gente conseguiu, além desses, apresentar projetos novos em editais e eles também participaram da elaboração, os projetos foram aprovados. Enchentes de pequeno porte são frequentes em São Luís nas épocas de chuva, mas a enchente de 2010 foi um fenômeno atípico. De acordo com análises do geógrafo luizense Aziz Absaber, esse fenômeno é cíclico e pode acontecer de novo dentro de 11 ou 12 anos. Esses escorregamentos que aconteceram agora teve a ver com toda a chuva que ocorreu, né? Aí você fala, pô, mas será que foi a cidade que causou isso e tal? Em parte sim, mas se você olhar esse morro todo aqui, ó, se você olhar a morfologia do terreno natural, você já percebe que isso aqui teve escorregamentos sucessivos ao longo de 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, pelo formato do morro. Então, na verdade, é o que o professor Aziz fala, que essa situação que a cidade foi feita, olha, num vale, o centro histórico no Rio, isso aqui é considerado uma cidade que está num local que já sofreu N enchentes, N problemas de desmoronamento de morro. Uma possível solução para proteger o centro histórico de enchentes é realizar obras no Rio Paraitinga. Mas só as obras não resolvem o problema. É preciso restaurar as condições ambientais da região. O professor de Engenharia Civil Manuel da Silva estudou soluções hidráulicas para proteger a cidade sem descaracterizar a íntima relação dela com o rio. A empresa licitada pela Prefeitura para realizar obras emergenciais apresentou a proposta da construção de um muro de proteção às margens do rio. O muro causou polêmica na audiência pública realizada em abril de 2011. A audiência contou com a participação de representantes de diversos órgãos estaduais e moradores, como esse luizense, que mostrou como é a relação da população com o rio. Conheço o rio da nascente à foz, conheço todas as suas curvas. Eu me lembro quando as duas colunas da ponte, elas eram ilhadas. Hoje, uma encontra-se assoreada. Será que existe a possibilidade de ter esse dinheiro que vai deixar nossa margem cinza, deixar as margens do rio verde? Na audiência pública, o professor Manuel apresentou sugestões para o plano de obras da empresa. Ele defendeu a ampliação das ações de drenagem para os afluentes do Paraitinga e outras pequenas mudanças ao longo do trajeto do rio que podem melhorar sua vazão. A universidade não visa lucro, ela visa simplesmente a melhoria, né, das condições de escoamento do rio. E as empreiteiras, elas têm outro tipo de conceito, né? Como fazer isso daí. A economia de São Luís do Paraitinga gira em torno do turismo e da agropecuária. Com o objetivo de melhorar o acesso ao meio rural e a eficiência do transporte da produção agrícola, o professor José Bento Ferreira, da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, coordenou o trabalho de perenização das estradas rurais. Metade da população de São Luís do Paraitinga vive na zona rural. Em épocas de chuva, essa população sofre com as más condições das estradas de acesso e chegam a ficar ilhadas. O professor Bento fez um levantamento das condições das estradas vicinais e estudou formas de melhor utilizá-las. Estrada de terra em época seca, você passa com uma carreta de 10 eixos supercarregada e não acontece nada. Agora, a mesma estrada que na seca você passava com uma carreta, na chuva nenhum Fusca com corrente na roda traseira passa. Mas será que isso tem que existir? Você não precisa ter transporte na época da chuva? Precisa. A população tem que ter, inclusive, segurança. Garantir a qualidade das estradas vicinais é também uma forma de evitar o êxodo da população rural. Então, se você quer fixar
a população na zona rural, sempre se fala isso, a primeira coisa que você tem que garantir para ela é segurança. A segurança de que ele vai ter acesso à escola, vai ter acesso ao posto de saúde, vai ter acesso até ao lazer. E a cultura de São Luís do Paraitinga não está apenas no centro histórico. A relação entre esse núcleo e a população rural faz parte da identidade local. Se você permitir o êxodo dessa população, você vai ter a personalidade da cidade vai ficar enfraquecida. Não vai ser mais a mesma São Luís, pode ser uma São Luís caricata, quer dizer, você preserva a memória, preserva casarões, mas a alma, a personalidade da cidade vai ter mudado. Durante o trabalho de levantamento das estradas, outro problema foi constatado e que é recorrente em áreas rurais, as condições das pontes. Primeiro, a maior parte não é metálica, é feita de madeira e se deteriora com certa facilidade, é chamada madeira roliça. E, normalmente, para economizar o vão, se estrangula o leito do rio. Quando ele enche, ele carrega tudo. São Luís perdeu 70 pontes. Um modelo de ponte modular foi desenvolvido no campus de Guaratinguetá e será montado em São Luís para testes. Outras duas frentes também se preocuparam com a economia da cidade. Durante todo o ano, São Luís do Paraitinga é palco de diversas manifestações culturais que atraem turistas. São Luís se tornou instância turística agora faz pouco tempo, faz 9, 10 anos. E o grande ícone para a cidade se tornar instância turística é, sem sombra de dúvidas, a questão cultural da cidade. Seja através da sua musicalidade, seja através dos seus grupos folclóricos, ou seja através dos seus eventos. De acordo com os indicadores sociais, São Luís se classifica como um município pobre e o turismo se destaca na criação de empregos. O turismo hoje é uma das principais fontes de renda, que traz o desenvolvimento da cidade e marca um novo ciclo para São Luís do Paraitinga. Cerca de 400 mil pessoas por ano visitam São Luís nos 25 eventos oficiais realizados pela Prefeitura. E o mais marcante em número de pessoas é o Carnaval, que chega a trazer para São Luís do Paraitinga 150 mil pessoas em 5 dias. E vale a pena lembrar que na cidade nós temos 5 mil habitantes. Então é um número muito significativo, que traz algumas coisas boas, como de fato o turismo traz, mas também deixa algumas sequelas. O crescimento descoordenado do turismo e a enchente fizeram com que os gestores municipais percebessem que era preciso fazer um planejamento. Porque a cidade percebeu quanto o turismo é importante, porque os turistas desapareceram em função da enchente, achando que a cidade tinha acabado e na realidade não acabou. Pensando no planejamento do turismo, que os professores de engenharia de produção de Guaratinguetá, Maurício Delamaro e Arminda Campos ajudaram na reestruturação do Conselho de Turismo, Contur, que estava desativado. Os professores realizaram pesquisas de satisfação com os turistas 4 meses após a enchente, na Festa do Divino de 2010. A gente já tinha feito isso no Carnaval 2009 e na Semana da Canção 2008. Fizemos uma pesquisa com uma amostra de 400 pessoas na Festa do Divino 2010. Essa pesquisa acho que foi um marco da reconstrução, porque os visitantes ficaram encantados com a cidade destruída, a energia das pessoas conseguir fazer uma festa maravilhosa como foi. E quando a gente apresentou a pesquisa, a cidade também foi importante. É como se tivesse um espelho para a cidade se ver, se reconhecer e perceber a importância que a cidade tem na vida das pessoas que visitam a cidade. Eu tenho certeza que hoje São Luís do Paraitinga, ele tem informações sobre o visitante e sobre como o visitante avalia os serviços da cidade, que poucas cidades paulistas e poucas cidades brasileiras desse porte têm. Porque essas pesquisas são custosas, nem toda a prefeitura tem condições de fazer. E aqui, graças ao trabalho da Unesp, a gente teve condições de fazer isso junto com a cidade. O curso de turismo do campus de Rosana foi integrado ao programa em 2011. 2 alunas passaram a morar em São Luís para desenvolverem pesquisas, fazerem projeto de extensão e estágio na prefeitura. O objetivo foi buscar formas sustentáveis de desenvolver o turismo. O que falta dentro do planejamento turístico é a inclusão social. É a gente conseguir pensar num modelo aqui de turismo que inclua de fato as pessoas, o que seria algo extremamente inovador no Brasil.
Com a orientação da professora Patrícia e do professor Sérgio Domingos de Oliveira, as alunas atuaram em 2 frentes de pesquisa para o desenvolvimento do turismo, uma no bairro do Alto do Cruzeiro e outra no Parque Estadual da Serra do Mar. O Alto do Cruzeiro ele é um morro, então ele traz esse estigma da ideia de favela, é onde se aglomera uma população carente, que tem demandas específicas, são pessoas em situações de pobreza ali, e que não se sentem incluídas no processo turístico da cidade. Não é aceitável, né, que a gente precise de uma tragédia para conseguir incluir as pessoas, né? Então, eu acho que o turismo ele tem sim essa condição de tentar redistribuir melhor a verba, né? No núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar, a Frente do Turismo, junto com outros professores e estudantes, trabalham na construção de um plano de marketing para o parque e o turismo de aventura, com um rafting. Como mostrar seus atrativos, quais os produtos que podem ser implementados que hoje não existem, como fazer o acompanhamento e o planejamento da cara do parque para a visitação. Mas a gente tem que fazer o plano de marketing, as pessoas envolvidas. A gente só vai sugerir, dar um passo inicial para ter um plano de marketing mais bem elaborado. Outro projeto elaborado por mais de uma frente de trabalho foi o CIT. CIT significa Centro de Informações Turísticas, um projeto proposto pelas professoras do curso de Engenharia Industrial Madeireira do campus de Itapeva. O local escolhido para a construção do CIT foi a entrada da cidade, na rodovia Oswaldo Cruz. É um ponto estratégico, pois 140 mil pessoas por mês passam por essa estrada. Além de divulgar o turismo da cidade, o CIT será um exemplo de construção que utiliza técnicas diferenciadas. A construção em madeira, ela não é tão conhecida no Brasil, assim como o nosso curso. Então a gente procura, a partir de projetos inovadores como esse, estar divulgando a construção em madeira, e como no curso eles têm disciplinas voltadas para a construção, eles podem estar praticando o que eles viram em sala de aula. E não é só madeira, tem uma combinação com gesso, com lã de rocha, com placa cimentícia. Então, na verdade, vão aparecer alguns elementos em madeira, mas as paredes vai dar a impressão que é uma alvenaria. Destaca-se que o material que a gente está propondo para esse projeto é totalmente renovável. Então, madeira de reflorestamento, nada de madeira nativa, totalmente madeira disponível na região. Então, isso foi um diferencial que a gente procurou enfatizar bastante nesse projeto, procurando tornar a obra quanto mais sustentável possível. E outra grande vantagem é a rapidez de montagem. Em meio à situação de crise, a Prefeitura de São Luís do Paraitinga teve que lidar com uma série de processos que, por um pequeno descuido, poderiam se tornar problemas jurídicos. Dar assessoria na área de direito público e privado foi o papel da frente de trabalho coordenada pelo professor José Carlos de Oliveira, do campus de Franca. Após a enchente, a Prefeitura de São Luís recebeu recursos do governo para serem aplicados em obras emergenciais. Porém, a urgência das obras não comportava o tempo de espera comum de todas as fases de um processo licitatório. Por isso é que a assessoria em direito público e privado foi fundamental. Então, em muitos casos, o administrador de boa-fé, ele pode esbarrar na lei. Às vezes, a pessoa que está dentro da administração pública não consegue visualizar esses deslizes, não é? E quem está fora da administração, na maioria das vezes, consegue identificar e orientar em um dado sentido. Pareceres técnicos e administrativos foram feitos para regularizar loteamentos que existem há anos, mas que estão dentro de zonas de preservação ambiental. Além da assessoria, essa frente também desenvolveu materiais didáticos, como a cartilha sobre violência doméstica. Ela traz orientações de como proceder em casos de agressão. Também foi desenvolvido um material de orientação aos produtores de alimentos artesanais. Para você ter uma ideia, uma pessoa que vende artesanalmente um produto alimentício, sem observância das regras, está sujeito a uma pena de detenção quase o dobro de uma pena de homicídio culposo. Então as pessoas não conhecem a dimensão criminal desta atuação, digamos assim, artesanal. Né? Porque uma coisa é fazer brinquedinhos artesanais, outra coisa é fazer alimentos. Né? O professor explica que ter o registro junto à vigilância sanitária é vantajoso tanto para o produtor quanto para o consumidor. As pessoas que compram um determinado produto alimentício,
ela precisa ter a certeza que aquele produto foi manipulado, foi processado com todas as regras de higiene. Do outro lado, nós temos a questão de empresa. A pessoa, para ser um pequeno empresário, um microempresário, ela precisa estar regularizada. E sendo regularizada, ela vai sair da informalidade. Claro, ela vai pagar tributos, mas nesse modelo criado pelo governo federal, os tributos não passam de 50, 60 reais por mês. É um valor que a pessoa pode pagar para estar regularizada, a prefeitura ganha, a comunidade ganha, porque essa pessoa pode ter um funcionário registrado e no final ela pode se aposentar também. Então essa é a ideia do empreendedorismo voltado para o direito. Organizar a população, principalmente os jovens, em torno dos problemas trazidos pela enchente e fazer dessa discussão uma forma de superar a crise. Esse foi o objetivo do trabalho da professora de Psicologia, Soraya Georgina do Campos de Assis. Mas como dar suporte a uma população traumatizada? Investindo no que ela tem de mais valioso, a cultura. O grupo de psicologia realizou atividades com as crianças e adolescentes da Fanfarra, com famílias desabrigadas e com os idosos do asilo Vila São Vicente de Paula. O pessoal da Fanfarra, os jovens, ficaram extremamente infelizes, porque eles diziam assim que quando houve enchente, eles viram os seus instrumentos ir embora com a enxurrada, porque a música era uma fonte de inspiração muito grande para eles. A partir da percepção da importância da fanfarra, o grupo de psicologia elaborou atividades para ajudar os jovens e crianças a superar a tristeza causada pela enchente. A gente compreende o sujeito como um corpo vibrátil, né? Um corpo que ele é afetado pelas forças históricas, que quanto menos você fizer ele dobrar para dentro, mais compromisso ele tem com o público, com o espaço da cidade, estabelece relação com o outro, né? E o enfrentamento dos problemas é um enfrentamento político, né? Não é um enfrentamento que você faz disso uma depressão, um problema seu, né? É um problema do coletivo, né? Então o coletivo tem que se ligar e tentar superar junto. No asilo Vila São Vicente de Paula, os idosos participaram de atividades que exploraram seus potenciais de criação. Se tem um discurso médico muito forte da psicologia e da medicina, que diz que o velho perde a memória, que o velho tem arteriosclerose, que o velho ele mostra pra gente a finitude humana, que a morte está próxima. Vai havendo uma degenerescência do cérebro, uma degenerescência corporal. E aí a gente, baseado em Spinoza, Foucault, Deleuze, a gente veio com essas ideias. Não, vamos tentar ver no que essa pessoa ela é potente ainda. Então vamos propagar atividades que elas consigam perceber que elas são capazes e potentes para criar, para não ficar só dormindo o dia inteiro ou só no portão do asilo o dia inteiro, na vila, né? São pequenas coisas, são detalhes micropolíticos, né, que fazem uma diferença na vida. A enchente destruiu grande parte dos arquivos da prefeitura, dos cartórios e também documentos pessoais dos moradores, como certidões e fotografias. O Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM, auxiliou a prefeitura na implantação de programas de preservação do patrimônio documental. Muito se fala do patrimônio edificado, né? Que a gente vê, que a gente passa do lado, né? Mas o patrimônio de documentos e de registros, que muita gente perdeu, era esse que a gente queria também orientar a prefeitura no sentido de que ela implantasse programas que preservassem o seu patrimônio documental. O CEDEM, em parceria com o curso de Arquivologia da Unesp de Marília, também fez a limpeza e organização de documentos que restaram. E nós tiramos todas aquelas caixas que estavam acumuladas, higienizamos, identificamos, demos uma organização mínima. Se não fosse essa ação deles, aquelas caixas ainda estariam naquelas duas salinhas e provavelmente lá iriam fenecer. Por conta desse trabalho, a prefeitura alocou um espaço para que o arquivo público municipal comece a ser formado.
E para que esse arquivo obedeça às regras de organização de documentos, o CEDEM realizou um seminário para orientar os funcionários da Prefeitura e outros órgãos sobre a importância de um arquivo público municipal bem estruturado. O evento contou com a parceria do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e do Arquivo Público do Estado. O CEDEM também orientou a postagem de arquivos dentro do Museu de História e Arte Regional de São Luís do Paraitinga. O MAR, como é chamado, é um espaço digital onde é possível acessar todos os documentos produzidos pelos agentes da Unesp no período da reconstrução de São Luís. A gente tem uma concepção de que memória não é uma coisa do passado, né? Memória é um trabalho no presente, né? É no presente que a gente decide o que a gente vai deixar para que as próximas gerações saibam o que a gente fez, o que a gente pensou, o que a gente decidiu, o que a gente errou, o que a gente acertou, né? E na parte de administração pública, o professor José Luiz Bizelli, do campus de Araraquara, coordenou o trabalho de acompanhamento e assessoria aos gestores municipais. O evento, né, das enchentes também foi um momento de checagem, vamos dizer assim, de como é que as pessoas, de como é que os gestores enfrentaram essa crise. Então, o nosso trabalho nesse último ano tem sido o quê? Trabalhar sobre os depoimentos dos gestores, sobre como eles vinham atuando, como é que eles atuaram no momento da crise e como é que eles continuaram atuando no período da reconstrução. As entrevistas realizadas com os gestores foram analisadas e o resultado foi o filme Governança e Crise, o papel dos gestores na reconstrução de São Luís do Paraitinga. E esse vídeo deve ser um material que deve servir para os gestores de São Luís do Paraitinga, mas também para as nossas pesquisas e até para a sala de aula. O filme foi lançado junto com o livro Gestão em Momentos de Crise. A publicação reúne artigos dos diversos personagens que atuaram na reconstrução da cidade. O livro traz também um parecer do geógrafo Aziz Abissaber e do reitor da Unesp, professor Hermann Wurwald, atual secretário de Educação do Estado. As crises e catástrofes estão pipocando pelo Brasil todo e a gestão desses momentos é uma coisa ainda que nós, a sociedade civil como um todo, está despreparada, ou ainda pouco preparada para esses momentos. Então, discutir isso é uma coisa que nós da Unesp, por termos vivenciado, temos tido essa experiência, podemos, claro, não ensinar nada para ninguém, mas compartilhar muitas preocupações, compartilhar algumas boas experiências e alertar para que alguns tipos de erros a gente cometeu e outros atores cometeram. Certamente temos lições aprendidas e boas lições, boas práticas aprendidas. Nós tivemos uma experiência, eu como coordenador desse programa, de envolver 10 frentes da Unesp, inclusive de campi diferentes, de professores que sequer se conheciam, mas que a questão da emergência e do caráter social do projeto aproximou pessoas que tinham abordagens muito semelhantes e que colocava também o papel social da universidade como um ponto de partida para suas pesquisas e também para as extensões e também para o ensino dos alunos. Você não precisa necessariamente ter uma pesquisa feita por longos anos para depois aplicar, mas ao contrário, você pratica e faz uma reflexão crítica em cima do próprio objeto que você está trabalhando naquele momento. Os conhecimentos populares, o conhecimento dos gestores, interagindo com os professores e dos alunos, eles logicamente possibilitaram reflexões e projetos que trouxe avanços muito grandes nas diversas áreas. A dinâmica da cidade, que a gente pode dizer com um grau avançado de validação democrática participativa das ações e dos planejamentos, é uma coisa rara, né? Sempre a gente, de mostrar aos alunos, mesmo a gente participar, de processos de discussão e de aprofundamento, de planejamento realmente abertos. Então isso é valioso para qualquer um, até para nós professores e para os estudantes terem participado disso também. Isso acho que foi a maior contribuição para a carreira deles. O foco maior que a gente teve desde o plano diretor, ou antes até no PEDES,
era a criação e o desenvolvimento dessa metodologia. Então a gente teve banhos de imersão em processos participativos aqui. Então isso é importante, isso forma. Essa questão da implantação da democracia participativa, ela é hoje uma luta nacional. Ela foi uma luta social, até para se fazer enquanto um direito. Hoje o Estatuto da Cidade é uma lei federal e que obriga que os gestores e o planejamento de que natureza for seja feito de forma participativa. Tanto há assim uma necessidade de base de que se avance isso em todos os municípios. Mas apesar de ter tanto trabalho, de estarmos tão sobrecarregados com a crise, a gente garantiu que tivesse reuniões com a comunidade e audiência pública desde o começo do ano. E é uma luta fazer, porque às vezes as pessoas pensam fazer uma audiência pública ou uma reunião é simples, não é para a gente ter equipe pequena. Chamar o grupo para uma reunião exige da gente um trabalho à parte que a gente está fazendo para favorecer, porque não só porque é uma lei, mas porque a gente acredita que o planejamento é muito mais eficaz com a participação mesmo das pessoas da comunidade. O programa se encerra oficialmente no dia 30 de novembro de 2011, mas o trabalho da Unesp continua. Eu acho que a Unesp ela já foi parceira muito, Eu acho que agora é a nossa vez de ter essa parceria também, até com recursos, junto com a universidade. A gente já mandou um projeto de lei para a Câmara, para que esse projeto continue, Então acho que tem que continuar, a gente quer continuar e quer até fazer muito mais. Eu acho que não dá para ir embora não, tem que ficar. A gente nunca vai esquecer de vocês, tenho certeza disso. Para acessar as pesquisas, projetos, fotos, vídeos e muito mais de tudo que foi produzido pelo programa Unesp e também para conhecer a riqueza da cidade, acesse o MAR, Museu de História e Arte Regional de São Luís do Paraitinga, através do acervo digital da Unesp, www.acervodigital.unesp.br. Bota o pé na bota